Amigos, amigas, boa noite a todos que nos assistem, que acompanham as nossas lives pelo Facebook, pelo YouTube. É uma alegria estar aqui novamente com uma oportunidade de trazer um tema que visa o aprofundamento do desenvolvimento da consciência. A Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea é uma escola que visa a libertação da consciência de seu estado de identificação em que ela se encontra. Então, amigos, para iniciar, nós vamos tratar de um assunto, conforme está publicado aí no tema, que é a realidade ou idealidade. Qual o papel da memória diante disso? E talvez os amigos até achem interessante a gente falar em memória, mas nós vamos perceber ao longo do desenvolvimento desse nosso tema que estamos falando sim de toda a atividade pensante, da atividade emocional, que se configuram em nós como memória. A humanidade, amigos, está diante da necessidade urgente de transformar a sua consciência. Isso é perceptível por todos nós. Entretanto, vivemos um processo repetitivo de experiências, onde o grande tirano acaba sendo a nossa própria memória. Como podemos compreender isso? Pois, afinal de contas, a memória do ser humano é a base necessária para que ele possa se desenvolver na sua vida, para que ele possa avançar no seu caminho rumo a uma evolução. Sem uma memória, nós não teríamos como nos manter na nossa vida. A gente precisaria de uma base referencial de aprendizado, uma base importante de aprendizado para que possamos colher mais experiências e conduzir a nossa vida. Então parece um pouco antagônico as questões, mas nós vamos aprofundar um pouco esse assunto, porque quando essa memória começa a funcionar num looping, num movimento circular, quase que determinando totalmente a nossa maneira de ver, a nossa maneira de perceber o mundo, então é um processo que começa a nos tornar verdadeiramente presos a essa condição da memória. Nós não queremos aqui ficar detalhando os aspectos científicos de como essa memória se forma. Nós vamos ter aqui uma visão mais ampla, mais macro dela. Nós sabemos, logicamente, todo mundo que estuda um pouco isso, sabe que a memória, existem vários níveis na corporeidade humana, de células, de regiões cerebrais, onde essa memória acaba sendo fixada, depositada. As células, nas áreas do cérebro, mas não são apenas nesses espaços. Há espaços mais sutis, onde há um grande acúmulo de memória, ou um grande acúmulo de imagens gravadas em nosso ser. A formação da nossa personalidade é importantíssima para que a gente possa compreender esse processo. A todos aqueles que pesquisam, que buscam, eles sabem, já ouviram falar, que o homem não é apenas esse corpo físico, que há sim em volta do homem uma estrutura maravilhosa, uma estrutura microcósmica, como nós chamamos. O homem intencionado por Deus, o homem em desenvolvimento, ele é verdadeiramente uma estrutura multidimensional. É um campo eletromagnético fortíssimo,
tá? Na qual a personalidade, que somos nós, estamos inseridas dentro desse campo. E em todas as existências de personalidade, vidas de personalidade, dentro dessa estrutura microcósmica, porque a personalidade é mortal e a estrutura microcósmica não. Então, em todas as vivências de personalidades dentro dessa estrutura, todas estas pessoas deixaram experiências gravadas nesse sistema microcósmico. E essas experiências gravadas, tá, ali pela imagem recebida, pela ação, pelo pensamento das pessoas, tá? Essa experiência gravada se configura como karma. É o que nós conhecemos como karma. E quando uma personalidade ela falece, ou a parte corpórea falece, tá? Então essas experiências gravadas, elas são fixadas nas paredes desse microcosmo, porque são energias astrais e elas entram no estado de latência e ali ficam depositadas, esperando que uma nova personalidade venha vivificar pelo nascimento essa estrutura microcósmica e então ela receberá essa herança. Nós vamos descrever muito sucintamente o processo da formação da personalidade, para que a gente possa entender como é que essa estrutura de memória vai adentrando nessa personalidade, como é que ela vai fluindo para dentro dessa personalidade. Imaginemos aqui a vida que se inicia através de um embrião. Quando esse embrião surge, o que começa a fluir como seiva de vida para esse embrião é todo o sistema sanguíneo do pai, da mãe, tá? Vão fluindo para dentro desse embrião, dando a esse embrião as primeiras informações. As informações tão importantes e a nutrição tão importante para que esse embrião se desenvolva. Essas informações estão carregadas também de uma memória. A memória dos pais, a memória sangue, ou a herança hereditária. E vão dando a essa criança uma condição de desenvolvimento, até o nascimento. A partir do nascimento dessa criança, começam também a fluir para essa criança outros níveis de memória, ou níveis de memória presentes no próprio sistema microcósmico. Então, o que nós vemos aí, amigos? Nós vemos que a estrutura da criança, ainda muito incipiente, ainda muito dependente, tá, dos corpos dos pais, tá? Ela começa a receber também impressões do meio aonde ela vive, tá? Essas impressões elas são captadas de uma forma sensorial e extrasensorial. Elas são captadas até nas células da própria criança, através das proteínas que estão no núcleo das células. Tá? Estão no interior das células. Essas proteínas têm uma polaridade, tá? Nas suas extremidades, né? Então elas captam informações do meio. Tá? Então, para essa criança já existe a informação que vem via sanguínea, via dos pais, e tem também o meio, a informação do meio ambiente, que dá a ela uma condição também de recepção de imagens. A partir do momento, após uns anos de vida, tá, essa criança ela começa a receber, a formar o seu corpo astral, o seu corpo emocional. E o seu corpo astral, pela natureza dele,
que é uma natureza energética, é uma natureza astral, né? Começa a despertar, pela natureza desse corpo, começa a despertar as experiências gravadas nessa estrutura microcósmica. Aquelas experiências do passado, de outras encarnações de personalidades no sistema microcósmico. Então começam a fluir informações astrais para dentro do corpo astral e a acordar literalmente no campo de respiração dessa criança. Então nós dizemos nessa fase que o karma está começando a fluir para essa personalidade, tá? Para essa criança. E então muda muito. Aqueles que acompanham o desenvolvimento de uma criança percebem que há uma mudança significativa no comportamento, nas ideias, no jeito daquela criança se manifestar. Até então ela tinha uma certa condição, um certo desenvolvimento, uma certa característica, e a partir do karma isso muda um pouco. Tá? É uma outra herança que começou a falar dentro desse ser. Pois bem, depois vem a fase do corpo mental, e aí, logicamente, nessa fase, tá, já existe aí uma complexidade de informações que flui para dentro desse ser que, vamos dizer assim, a memória do passado, tá, as experiências do momento, todas elas estão, de certa maneira, se somando, tá, dentro dessa personalidade. Pois bem, esse mecanismo, amigos, é um mecanismo importante para a vida. Tá? E qual é a dificuldade, então? Tá? Qual é o ponto, então, que nós gostaríamos de elencar como a dificuldade? O ponto está exatamente no fato, tá, de que o conjunto de memória que chega para esse ser, tá, com uma vida anterior, tá, e o que ele está formando agora, tá, ele efetivamente ele ainda não tem digamos assim, é um ciclo fechado de informações. Como é que esse ciclo se manifesta? Vamos dar aqui uma informação melhor. O ciclo de manifestação é da seguinte maneira, amigos. Quando vemos uma pessoa se aproximando, é um exemplo. Quando vemos alguém pela primeira vez, o que nós fazemos? Nós formamos uma imagem daquele ser. Essa imagem formada, ela tem como base de referência todo o passado presente nessa estrutura microcósmica. Ou seja, nós vamos ao subconsciente, às instâncias do subconsciente e do inconsciente, e rapidamente, qual um computador de altíssima velocidade, nós sacamos informações de comparação. E essas informações, então, nós comparamos. Então, aquela pessoa, ela é boa ou má, ela é simpática ou antipática. Nós classificamos essa pessoa com base na memória do passado. Então, aquilo que nós estamos percebendo dessa pessoa não é exatamente a pessoa, e sim a referência que nós temos de subconsciente e de inconsciente, que nos dá uma ideia do que seja essa pessoa. E então nós podemos dizer que temos um conjunto de conceitos e de preconceitos, tá, que estão baseados no passado e não numa realidade vívida de presente. E nessa situação, o homem se torna, de certa maneira, um ser na qual o ciclo, tá, de percepções está fechado dentro de um contexto
que tem o passado, tá? E as experiências do momento são baseadas nesse mesmo passado. Mas a coisa não para por aí, amigos, porque estas experiências, essa vivência dessa memória do passado, elas também extrapolam quando elas crescem, e elas crescem porque elas são imagens, pensamentos, elas são atividades emocionais do ser humano que estão depositadas como memória, elas crescem e ultrapassam o limite das possibilidades do próprio microcosmo e vão também para a atmosfera, para a esfera refletora do mundo e vão se configurando como grandes grupos, tá, de imagens, grandes grupos de memória. E nós vemos, quando falamos globalmente, nós vemos então que a humanidade se porta de acordo com conceitos antiquíssimos. Isso é muito perceptível hoje quando nós observamos, por exemplo, as posturas, tá, de um, de outro, tá, as concepções de um e de outro, com base na referência que está depositada no seu inconsciente e no seu subconsciente. Então, essas posturas são repetitivas. Não há, nesse contexto, algo novo. O novo é sempre referenciado pelo velho. O velho em nós, ele determina as nossas referências do novo. Amigos, e como sair então dessa situação? Como é possível então que o ser humano rompa a sua condição de consciência, liberte a sua condição de consciência, para que ele tenha uma percepção real, nova, tá, da realidade da vida, tá, e simplesmente não se paute pela história, pelo passado, por aquilo que é repetitivo e que muitas vezes foi mal interpretado, não foi percebido da forma correta. E isso é explicável também porque os sentidos sensoriais do ser humano não são sentidos plenamente confiáveis. Tá? Os nossos sentidos sensoriais, tá, onde nós pegamos as impressões das coisas, dependem fundamentalmente da condição do sangue, da condição do fluido nervoso, do fluido hormonal, tá? Enfim, a nossa condição de ser determina também a nossa capacidade de percepção das coisas. Tá? Então, não é muito fácil, tá, nós abrirmos uma nova possibilidade de percepção. Então, amigos, diante disso, qual é a possibilidade que nós temos? A possibilidade, ela está presente no próprio sistema microcósmico. Porque quando esse ser surgiu como personalidade dentro desse sistema microcósmico, ele surgiu ainda num isolamento dessa realidade microcósmica. Isso é tão palpável que nós sequer conseguimos enxergar, tá, algo dessa realidade maravilhosa que está em volta de nós, que é o homem original. Nós, como personalidades, estamos num caminho de aproximação dessa realidade microcósmica, de desvendar essa realidade microcósmica. Mas esse processo, tá, para muitos de nós, está sendo um processo repetitivo, um ciclo fechado, tá, onde a personalidade atravessa uma vida inteira buscando um sentido, buscando uma realidade da vida, tá, e não consegue enxergar por causa do ciclo fechado de pensamentos e sentimentos, ou podemos dizer então da imaturidade desse ser. Então a possibilidade, ela está presente no núcleo desse sistema microcósmico. Exatamente no momento em que esse ser, essa personalidade estiver madura,
o suficiente, tá, para receber a impressão mais forte desse núcleo microcósmico em seu próprio coração, é que há a possibilidade de abrir um pequeno espaço de percepção, um espaço na sua consciência, aonde nós podemos começar a enxergar toda a realidade da nossa manifestação, o mundo dos nossos pensamentos, o mundo dos nossos sentimentos, o mundo dessa memória que se define como conceitos e preconceitos. Então, a partir desse momento, nós começamos um processo que é chamado de autoconhecimento. Tá? Um processo onde a nossa consciência começa a enxergar todas as manifestações que dela decorrem, todas as criações que dela decorrem, tá? E que se fixam nela como memória. Então, amigos, é nesse processo, tá, de autopercepção, tá, de uma aproximação muito forte com o núcleo microcósmico, é que é possível o avanço, verdadeiramente o desenvolvimento da consciência, no sentido dele perceber a realidade de uma forma diferente daquela na qual até então ele percebia. Ele já não usa mais, basicamente, tá, o seu arcabouço de memória, os seus conceitos e preconceitos para definir as situações do presente. Então, a possibilidade muda completamente, até o ponto em que o homem encontra um equilíbrio, tá? Um equilíbrio entre, tá, todas as imagens, tá, que estão polarizadas dentro do seu próprio ser, tá? Ele ultrapassa, tá? Ele acha um ponto de equilíbrio e se estabelece acima dessas polaridades. E um novo nível de consciência, então, pode se estabelecer. Essa, amigos, é a realidade da nossa condição. Um looping de memória que precisa ser vencido. Tá? Um looping de pensamentos e emoções que precisa ser ultrapassado. Assim, amigos, nós gostaríamos de encerrar essa primeira parte e abrir para todos aqueles que querem perguntar algo a respeito desse tema. Estamos à disposição de todos. Pedro, nós temos aqui a primeira pergunta, é da Claude Justin. Ela pergunta se há nível de memória de vidas passadas e se há possibilidade de saber quem somos em vidas passadas. Olha, Cláudia, com certeza, na memória que está gravada nesse sistema microcósmico, porque são as experiências realmente de vidas anteriores que estão ali gravadas. Isso se chama karma. Com certeza, nessa memória, está tudo ali registrado. Quais foram as personalidades que habitaram e assim por diante. O que nós, numa escola espiritual gnóstica, orientamos ao público buscador e aos seus alunos, é que esse tipo de acesso, tá? Esse tipo de pesquisa, esse tipo, portanto, de investigação, não é absolutamente interessante. Por quê? Porque a realidade do presente, tá? Ela é verdadeiramente a situação de você se desvencilhar desse passado. Você está verdadeiramente aberta para uma nova forma de percepção. Então, não tem o menor sentido nós voltarmos atrás tentando achar as coisas, tentando buscar informações, tentando estabelecer traumas do passado ou coisa que o valha. Tá? Esses acessos às memórias do inconsciente são verdadeiramente, não são positivos no nosso desenvolvimento atual. Talvez até mesmo muito prejudiciais. Então,
uma escola espiritual como a nossa desaconselha totalmente esse tipo de acesso. Tá bom? Esperamos que a amiga tenha compreendido. Pedro, a próxima pergunta é da Eliette Valverde. Ela pergunta: em que momento esse corpo astral se manifesta nesta criança? Olha, Eliette, o corpo astral, ele é um corpo emocional, tá? Aproximadamente, tá, a partir aí dos 12 anos de idade, 10 anos de idade, isso não é muito certo assim ainda, mas é mais ou menos no processo da adolescência, tá? Que começa a atividade do corpo astral. Então, até então, tá, esse corpo estava sendo formado, tá, e o corpo anterior, o corpo que está logo abaixo desse, que é o corpo etérico, estava se consolidando. Então, as informações que estão presentes no microcosmo de qualidade astral, tá, elas só começam a entrar, tá, em atividade nesse ser nessa fase da construção do corpo astral. Então, é mais ou menos nessa faixa de 10, 12 anos, o período da puberdade e começo da adolescência. A Eliette, ela fez uma outra pergunta, que diz o seguinte: experiências do momento e memórias do passado formam o ego? Sem dúvida nenhuma, tá, Eliette? Essas experiências do momento e as memórias do passado formam o ego. O nosso ego, efetivamente, o ego comum, tá, ele é um conjunto, tá, de imagens, pensamentos que se formam em torno da consciência. Veja bem, quando nós falamos então desse ego, Eliette, tá, podemos dizer então que ele não tem uma essência, né? Ele não é um ser essencial, ele é um ser composto de imagens. Existe o verdadeiro ego, existe o eu real, tá? O núcleo da consciência que está se formando como ser humano original. Tá? Esse núcleo, ele ainda não está totalmente desperto. E aí esse conjunto de imagens, esse conjunto de memória, tá, acaba formando um processo egóico dentro do ser nesse momento. E quando nós falamos então em vencer essa memória, significa realmente vencer esse ego. Tá? Esse ego verdadeiramente acaba entrando num processo de metabólico inicial, aquele processo metabólico que determina a condição de vida no básico necessário. Ele não morre completamente, ele é um ego que está ali para garantir a continuidade da vida na matéria. Porém, a consciência se expande, cresce, tá, como uma consciência independente e forma-se então uma nova condição de percepção, uma nova alma, como nós dissemos. Tá? Espero ter respondido, Eliette. A próxima pergunta é do Paulo Isbeck. Não vemos o que vemos, somente vemos o que somos? E ele pergunta também sobre as formas de pensamento coletivas. Olha, não vemos o que vemos, somente vemos o que somos. Paulo, o que vemos depende totalmente da nossa condição de memória e dos sentidos sensoriais. Então, realmente, tá, a nossa forma de perceber está totalmente baseada nessa memória. Então, nós nos enxergamos desse jeito. Classificamos, nós nos classificamos também. Classificamos com base no passado. Então, a realidade do nosso ser ainda não é clara para nós, tá? Ainda não é perceptível para nós. Isso é uma realidade. Só quando a consciência ganhar autonomia, o que significa que há nessa consciência a expansão do núcleo original, tá? Para que então, tá, ela possa perceber toda a realidade que até então estava a influenciando e determinando
toda a sua forma de percepção, só a partir desse momento é que o homem começa a enxergar mais claramente quem ele mesmo é e o que é também a sua vida, o objetivo da sua vida e etc. Agora, essas formas de pensamentos, né? Você citou formas de pensamentos coletivos, né? Então, olha só, é muito interessante nós percebermos como é que se formam, tá, esses pensamentos, né? Nós somos um ser criador. A nossa capacidade de criação está baseada em três forças. Uma força de vontade, uma força de ideação e uma força de formação na matéria. Ou seja, a nossa vontade é mágica, o nosso pensamento é mágico e ele determina, tá, o que acontece numa determinada região da atmosfera, numa determinada região astral. Tá? Então, forma-se uma imagem-pensamento. E essa imagem-pensamento, ela tem, logicamente, uma vida, porque nós projetamos essa vida na matéria astral. Não conseguimos fazer ainda totalmente na matéria física, por falta de energia. Tá? Mas, na matéria astral, o nosso pensamento ganha vida. E quando ele ganha vida, tá, ele tem dois caminhos. Ele pode simplesmente, ele precisa de alimento, né? Porque ele precisa que a gente volte a pensar nele, né? Porque quando a gente volta a pensar, nós damos mais alimento para esse pensamento. E ele pode ir, deve ir, se gravando como memória, se fixando como memória em nosso ser. E quando ele cresce demais, quando ele está muito robusto ou foi muito alimentado, ele ganha uma vida externa. Tá? Ele sai fora desse sistema microcósmico e se liga a outros pensamentos semelhantes. Então vão se formando verdadeiras comunidades de pensamentos na atmosfera. E essas comunidades nós chamamos de arcontes. Um arconte é um conjunto de imagens e pensamentos. E elas estão, todas elas, conectadas, tá, à vida dos seres humanos. Como se fossem aquelas imagens do filme Matrix, né? Nós vemos aquelas máquinas conectadas na vida humana. Tá? Então, esses grandes grupos de imagens e pensamentos vão se diferenciando, se classificando por qualidade, por tipo, tá? E nós somos verdadeiramente os alimentadores disso. E isso tem um resultado muito ruim para o ser humano. Ruim em um certo sentido, no sentido de que o ciclo do pensamento, o ciclo da memória, ele se fortifica ainda mais e acabamos ficando presos a esse processo. Espero ter respondido, amigo. A próxima pergunta é da Cida Coelho. Na percepção da escola, qual a influência dos astros nas características da personalidade? Olha, Cida, com certeza, todos os astros têm uma forte influência na formação de uma personalidade. A posição em que esses astros estão no momento do nascimento, tá? Eles determinam uma série de características para essa personalidade. Então, a escola da Rosa Cruz, ela não está aqui para, vamos dizer, fazer um estudo forte sobre a astrologia e definir, e trabalhar e dizer como que nós devemos ser ou não em função disso. Então, nós não usamos, tá, essa ciência da astrologia, embora reconheçamos que ela é, sim, uma forte influência na formação desse ser. Mas ela não é determinante de um caminho espiritual. O caminho espiritual, ele é um caminho de escolha desse ser. Não importa em que condição ele nasceu, em que posição estelar ele nasceu. Essa possibilidade, tá, de nascer sob determinada condição estelar está sim ligada ao karma, tá? Está ligado ao conjunto de memória
que nós temos gravado no sistema microcósmico. E aí sim ele tem uma ligação forte com o momento desse nascimento. Mas nós não avançamos nesse processo, desse estudo, porque não nos interessa. O nosso grande interesse é a libertação da consciência para uma nova forma de vida, tá? Espero ter respondido, Cida. Próxima pergunta é da Lilian Lovise. Podemos influenciar com nossos pensamentos e energia o karma de alguém muito próximo, como um filho, como uma ajuda? Influenciar um filho através do pensamento, através do sentimento, mexer no karma da outra pessoa. Olha, Lilian, o desenvolvimento de cada ser, ele tem que ser amplamente respeitado. Nós podemos sim, tá, com certeza, acolher esse ser, orientar esse ser, não colocá-lo dentro de um modelo, tá? Essa questão do colocar um modelo, como foi dito no início, está baseada na memória que nós temos de modelo, no conceito que nós temos a respeito disso. Então, as nossas concepções, nossos preconceitos, muitas vezes a gente acaba colocando isso para os outros, esperando que com essa forma nossa de contribuição nós possamos ajudá-los. Mas verdadeiramente, tá, eu acho que a maior ajuda que nós podemos dar, tá, é um exemplo vivo de vida, tá, e não o colocar esse ser dentro de uma concepção, dentro de um modelo. E usar o pensamento para tentar direcionar a vida desse ser para um lado e para o outro, definitivamente também não vemos como algo que possa ser feito, que traga benefícios. Tá? Eu acho que dirigir pensamentos acolhedores a um ser, amorosos a um ser, é verdadeiramente algo positivo. Tá? Porém, tentar com o pensamento direcionar a vida dessa pessoa para um sentido ou para o outro sentido, eu acho que é melhor nós darmos o exemplo. Porque se somos pais e estamos nos referindo a um filho, certamente, tá, o melhor que nós podemos fazer é dar um exemplo de vida. Espero ter respondido. A próxima pergunta, Pedro, é da Ana Paula Corrêa. Ela pergunta se há alguma prática para nos ajudar a transformar nossa personalidade e vencer nossos instintos primitivos. Bom, Ana Paula, quando você fala nos instintos primitivos, você está realmente se referindo, tá, à memória que fluiu via sangue dos seus pais e a memória que fluiu através do karma. Tá? Prática nenhuma vai tirar você desse karma. O que nós precisamos enxergar em relação ao karma é o seguinte: qual a função do karma? A função do karma é uma memória, é um conjunto de experiências do passado, que de certa maneira se estabelece para nós agora como um fator determinante. Quando nós conseguirmos, tá, em primeiro lugar, aceitar bem a condição kármica que se apresenta, aceitar bem todo o seu passado, tá? Porque nós não estamos aqui para um confronto com o passado, nós estamos aqui para compreender esse passado. Tá? Entendê-lo, tá? E a partir da compreensão e do entendimento, com a consciência mais livre do conjunto de looping que a memória estabelece sobre si própria, essa compreensão puder verdadeiramente tirar proveito, digamos assim, no bom sentido, desse karma. Então o karma passa a ser o Dharma, ou seja, passa a ser o motor impulsionador da vida. Aprendemos com o passado uma lição positiva, tá? E não estamos presos e lutando contra esse passado. Tá? Então não há prática nenhuma que se possa fazer para essa finalidade. Tá?
e sim o forte trabalho interior de autoconhecimento, tá? E de conexão com a realidade original, que é o núcleo divino no seu próprio coração. Se essa câmara do coração se abre, tá? Se flui através dessa câmara a luz, tá? Do universo, que é isso que acontece quando nós nos abrimos ao núcleo do microcosmo, tá? Então, necessariamente, um novo discernimento, uma nova compreensão se estabelece e uma nova condição de enfrentamento desse karma se estabelece. Espero ter respondido, Ana Paula. A próxima pergunta é do Carlos Rodrigues Ferreiras. Ele solicita a diferenciação entre a pré-memória e o envolvimento kármico. Olha, Carlos, acho que o nome já está dizendo, né? A pré-memória é aquilo que aconteceu antes da formação da memória, né? Então, pré-memória, tá? É um processo que nós identificamos em alguns seres maduros. O ser amadurecido é o ser que tem um conjunto kármico tal de experiências que que direciona esse ser à busca do verdadeiro sentido da vida. E ele, então, por essa maturidade de ser, tá? Nessa condição de maturidade, ele, então, é impulsionado pela natureza original em si próprio, por esse microcosmo. Podemos dizer assim, essa personalidade, essa alma, ela está muito perto do núcleo desse microcosmo, recebendo forte influência desse microcosmo. Essa influência chega para essa personalidade como uma grande nostalgia, como uma pré-memória, como algo que está presente no sistema antes da formação da memória. Tá? Espero ter respondido, tá? A Eliette pergunta novamente, mas se vivemos hoje experiências do passado, como formamos a futura personalidade? A futura personalidade ela é formada com as experiências do passado, tá? São exatamente essas experiências do passado, esse karma formado, e mais a herança dos pais, que é a herança sanguínea, que se forma então a futura personalidade, tá? O que nós temos que fazer? Tá? Qual o papel? O que esse passado todo quer dizer para nós? Ele está dando uma direção, ele está nos mostrando um caminho, tá? Uma possibilidade, apesar de quando nós não temos maturidade suficiente, nós nos embolarmos com esse karma, lutarmos contra esse karma e simplesmente estabelecemos uma vida de conceitos e preconceitos totalmente embasadas no passado. Então, nesse sentido, tá, verdadeiramente, a formação da personalidade seguinte está totalmente baseada nisso. Agora, quando um homem, quando um ser, tá, ele percebe algo dessa realidade e começa a buscar, tá, o verdadeiro sentido da vida e se aproxima da sua realidade original, que é o microcosmo em si próprio, então certamente ele abre um caminho diferente. Ele abre um caminho na qual uma nova energia flui nesse conjunto de imagens que circula num ciclo fechado. Então, é como uma água boa, uma luz boa que penetra nesse circuito, tá? Então, a nova personalidade, caso seja necessário que esse ser novamente encarne nesse mundo, a nova personalidade será formada com essa experiência dessa busca. Então, aí sim houve uma mudança, tá, no trajeto, digamos assim, tá, dessa personalidade. Há sim uma mudança positiva nesse caminho, tá bom? Espero ter respondido, viu? Próxima pergunta é do Paulo, ele enviou mais duas perguntas. A vontade total está presente em todas as coisas e em todos os seres? Instintos primitivos não são os instintos animais? A vontade total, quando você fala em vontade total, nós podemos entender como a vontade do todo, né? A vontade
do absoluto no universo, a vontade de Deus. Certamente ela está presente em tudo. Num átomo, numa personalidade, numa célula, está presente no universo inteiro. O que acontece, Carlos, é que a nossa personalidade, ela trilha um caminho de aproximação da sua própria realidade microcósmica. Ou seja, é como se nós fôssemos crianças despertando dentro de um universo. E não temos ainda uma noção muito clara desse universo. Recebemos influências e, pela nossa imaturidade, nós usamos os órgãos criadores para nos afogar no conjunto de imagens, pensamentos e sentimentos, etc. E enquanto estamos afogados nesse conjunto de imagens, nós dizemos que a nossa consciência está identificada, está presa nestas imagens, pensamentos. Então ela não tem a percepção da vontade do todo em si mesma. Ela tem uma vontade própria, tá? A vontade egóica. Tá? E aí, enquanto essa vontade, que tudo isso é um processo de livre-arbítrio, enquanto essa vontade, tá, do homem não se render à vontade do todo em si mesmo, e esse rendimento é um processo de expansão dessa consciência, tá? Enquanto não acontecer isso, o homem verdadeiramente não percebe nada dessa vontade, tá, do todo. E com relação ao que você fala dos instintos primitivos, instintos animais, a nossa consciência, ela certamente, a consciência que está sendo formada, tá, original, ela certamente passou por várias etapas, né? Ela passou por vários processos de desenvolvimento, tá? E os processos de desenvolvimento na qual o homem já detinha o livre-arbítrio, portanto, uma alma individualizada, geram o processo kármico. Tá? E todos os instintos primitivos que nós temos são os instintos do início desse processo de individualização. Eles simplesmente se manifestam através da corrente sanguínea, tá? O que vai fluindo de pai para filho, de pai e mãe para filho. Essa substância sanguínea que não morre, tá? Ela é carregada de instintos, tá? Que é a nossa forma de se automanter no mundo, né? Esses são os instintos do ser humano, tá? Do seu processo de individualização. Tá bom? Espero ter respondido. A próxima pergunta é de um pseudônimo chamado Escolha Certa. É possível ficar aprisionado nesses registros microcósmicos? É o que nós estamos, é o que está acontecendo com boa parte da humanidade. Nós somos aprisionados nesse processo de gravação da memória, né? Porque ela determina a nossa forma de perceber. E nós continuamos a perceber, tá, com base nela. Então, a nossa referência, a nossa classificação, a nossa posição na sociedade é definida em função disso. Se temos uma tendência ou outra tendência, está totalmente baseada nesse passado. Então, realmente, essa memória, ela define uma situação, determina uma situação de ser, até que esse homem consiga ultrapassar esse nível da memória, ou seja, libertar a sua consciência desse conjunto de imagens, pensamentos que se fixam nela. Tá bom? Para finalizar, a gente passa a pergunta da Nicole e Walter. E esse karma não acaba nunca? Somos eternos escravos desse sistema? Então, Nicole, não, é claro que o karma, como nós dissemos, ele tem uma função. A função dele é dar base da condição de vida, né? E ao mesmo tempo maturidade. O ser só tem maturidade se ele tiver um conjunto de experiências kármicas.
Então a função é trazer a maturidade, é colocar o ser diante de tanta ação e reação, tá? De tanta movimentação de opostos em si próprio, até o ponto em que ele tenha verdadeiramente liberdade, ou melhor, tenha maturidade para buscar essa liberdade. E aí o processo que nós citamos aqui, tá? De conexão do núcleo do sistema microcósmico com o centro do coração, dá a possibilidade de preenchimento do coração de uma energia completamente outra, que não é essa energia kármica, tá? É uma energia luminosa que está presente no núcleo do microcosmo, flui para o coração e dá discernimento. Surge então uma nova capacidade de pensamento a partir daí, portanto, uma nova consciência. E a partir desse momento, nós vamos entendendo a situação kármica, tá? E vamos como que corrigindo aquelas deformações de percepção que nós tivemos em inúmeras circunstâncias. Então esse karma passa a ser um verdadeiro motor, tá? De impulsão da vida. Então a liberdade desse karma é verdadeiramente o processo, vamos dizer assim, ultrapassar o karma é o processo da libertação dessa consciência, tá? Então, com certeza, nós não vamos nos livrar, mas vamos transformar esse karma, tá? Em uma energia positiva de impulsão da vida, tá? Espero ter respondido, Nicole. Bom, amigos, chegamos ao final dessa nosso encontro. A gente espera ter sido claro num tema extremamente complexo, que é falar dessa memória, da formação dessa memória e do karma, e como é que é formado tudo isso, e a nossa forma de ver o mundo. Isso tudo é bastante complexo, tá? Esperamos poder até voltar novamente a falar sobre esse assunto com todos vocês, tá? Numa outra oportunidade. Então, dessa forma, nós nos despedimos, tá? Agradecemos a presença de todos e esperamos contar com vocês na nossa próxima live, que acontece daqui a 15 dias, também na segunda-feira, nesse mesmo horário. Tá bom? Muito obrigado a todos e boa noite.